O detalhe assim, Fernando, olha só, não é a gente precisa ter isso claro. Não é essa mesa ou qualquer outra mesa que julga o cristão ou o religioso. É o religioso ou o cristão que se julga. Porque ele não consegue colocar aquilo em prática. Então é assim, não é a gente que está comprometendo ele, é ele que está se comprometendo. Porque a partir do momento que você se comprometeu a algo, você tem que cumprir aquilo que existe ordem, existe algo que precisa ser feito. Então é por isso que não tem. A palavra de Deus é muito clara para nós. Sim, sim, não, não. E muitas vezes as pessoas navegam muito no mormismo. Talvez. No talvez. Então a dificuldade é essa. Não é sobre o cristianismo, é sobre a sua vida em qualquer nível que esteja. É sobre aquilo que você acredita, independentemente. O empreendedorismo, por exemplo, é algo muito claro. Se as pessoas olham para você e não vê você como um empreendedor, não consegue enxergar aquilo que não tem congruência com aquilo que você fala, aquilo que você está fazendo, você vai se comprometer. Então não sou eu, nem é seu cliente que te compromete. Quem compromete o seu negócio é você mesmo. Então, eu tenho isso muito claro, Fernando, que assim, ó, existe uma passagem muito forte do Evangelho de Jesus, que é a passagem de Marcos 3, que as pessoas olham para essa passagem e só enxergam nela a multiplicação dos pães. Mas existe algo muito profundo ali, além da multiplicação dos pães. Diz que Jesus encontra uma multidão e ele começa a ensinar aquele povo. Então Jesus é maduro e ele vai ensinar o povo. Então, mudança de nível, vamos ensinar o povo. Os discípulos, num determinado momento, diz para ele: Jesus, mas já está tarde, nós precisamos ir embora. Nós precisamos comer, né? Ele falou: mas como ir embora? Como alimentar? Vamos alimentar o povo. E os discípulos falam: mas nós não temos dinheiro para alimentar o povo, nós não temos como comprar, nós temos alguns denários. E aí dentro disso aparece um menino que a gente conhece a história, aí a gente vai chegar na multiplicação dos pães, que é o meio da história. O princípio da história é ensinamento. O meio da história é a multiplicação dos pães. Aí chega o pão, chega o peixe, 5 pães, 2 peixes, multiplica. E os discípulos que queriam ir embora, eles ficam ali. E aí tem uma palavra que chega até a dar dor na gente. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 34, 35, capítulo 3, versículo 34, 35, que diz assim, que Jesus obriga eles a passarem para o outro lado da margem. Obriga. Poderoso. Obriga eles. Significa que eles entraram ali numa zona de conforto. E a multiplicação dos pães causaram uma vaidade neles. Ou seja, eles começaram a olhar com a visão do nível terreno. Horizontal. E Jesus obriga eles a passarem para outra margem enquanto ele despede o povo. Então, olha só, nós temos aqui o ensinamento, nós temos aqui o acesso a outra oportunidade, que é a margem, que Jesus quer dar um destino para um povo. E seleciona aqueles discípulos. E o povo, inclusive os discípulos, queriam ficar ainda preso à multiplicação dos pães. Mas o destino era o reino. Então, ele queria que o pessoal fosse para o outro lado. E ele teve que despedir o povo. Então, poucos foram escolhidos ali para poder entender o outro lado. Então, nessa visão de mudança de nível, que é o que a gente está navegando nesse programa aqui hoje, muitas vezes você vai ficar nos mesmos lugares porque a multiplicação de pães está acontecendo. Perfeito. Você vai ver os seus resultados sendo concretizados, só que você não está disposto a ir para o outro nível, que é o nível do reino, para dar acesso para outras pessoas entenderem uma linguagem que você às vezes não compreendeu. Porque o acesso do reino é ensinar para as pessoas terem acesso a uma mudança de cultura para acessar um reino. E isso gera uma potência muito grande, Fernando, porque a gente sai da multiplicação dos pães. Total. Porque o que Jesus diz no deserto, gente? Quando o diabo oferece, diz para ele: transforma as pedras em pão. Não só de pão viverá o homem. Perfeito. É lindo isso, né, Fernando? Não, perfeito. Não só de pão viverá o homem. Existe um destino, e o destino é o reino. E quando a gente não ensina, a gente fica preso, como os discípulos ficaram. E aí Jesus obriga, diz a palavra, obriga eles a passarem para o outro lado. Poderoso, poderoso, poderoso.